Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula no canal Educação. Quinta-feira, dia 7/7. Para os supersticiosos, ó, a gente se benze logo, né? Nessa data assim. Então, pessoal, aula de Química, primeira série. Muito bom dia a todos vocês. A gente vai fazer uma revisão hoje sobre semelhanças atômicas, íons, distribuição eletrônica de átomos nêutrons, de cátions, de ânions e recapitular toda essa parte de representação do átomo, tá bom? Bom dia, Zé William, Gabriel André, bom dia. Olha, costumo dizer aos meus alunos o quanto as semelhanças atômicas elas são importantes e a parte dessa distribuição. Veja bem, hoje eu vou fazer uma aula diferente, eu preparei um quadro para que a gente vá interagindo e construindo os conhecimentos aqui. Primeira coisa, esse termo semelhanças atômicas, ele está se referindo ao que os átomos possuem de igual com outros, certo? Mas antes disso, vamos relembrar. Relembrar o que, Érica? Vamos relembrar como é a representação de um átomo. Então, um átomo X qualquer, ele tem aqui na parte superior o seu número de massa e na parte inferior o seu número atômico. E o que a gente aprende, gente? E o que a gente aprende aqui? Nós podemos traduzir essas letrinhas aqui. O que seria cada uma delas? O A seria o número de massa. Número de massa do átomo é a soma do que existe no núcleo, próton mais nêutron. E Z é o número atômico, aquilo que caracteriza um elemento químico. Então, quando alguém perguntar o que é um elemento químico, é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, tá bom? Então, os isótopos pertencem sempre a um mesmo elemento químico. O número atômico, pessoal, ele também pode ser classificado como número de prótons. E caso o átomo seja neutro, no seu estado fundamental, né? O número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de elétrons em casos de átomos neutros. Alô, Uruçuí, muito bom dia para vocês. Eliseu Martins, galerinha que tá com a gente. Coisa boa ver vocês por aqui, tá? Valeu pelo foco. Então, tô aqui relembrando e aí vou colocar exemplos aqui, tá bom? Olha só. Imagine os seguintes. Sódio. Às vezes aparece assim, ó, gente. Então, se aparecer assim, não se assuste. É a mesma coisa, tá? Como é que a gente vai caracterizar esse cara? Que, opa, esse número de cima. Eita, meu amigo, é fazendo besteira e continuando. É assim mesmo, é a vida. Esse número aqui de cima, a gente tem o número de massa, que é a soma das partículas nucleares, o que tem dentro do núcleo, tá bom? Aqui embaixo, nós temos o número atômico, que é o Z, 11. E aí a gente pode prever algumas coisas. Então, no caso, o número de prótons é quanto? O número de elétrons é quanto? E o número de nêutrons? Tudo depende do número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. O número de elétrons, caso o átomo neutro,
é igual ao número de prótons. E o de nêutron é o de cima menos o de baixo. Então, você pega o número de massa menos o número atômico, que é 11. Sacou? Então, teu número de nêutrons é 12. Então, você já caracterizou esse átomo. Todos vocês estão sabendo identificar as partículas? José William, Gabriel André, o pessoal de Uruçuí, Eliseu Martins, quem mais está ligadinho na aula. Vocês conseguem caracterizar o átomo agora? É possível? Então, vamos pegar como exemplo aqui o cálcio. Como é a situação do cálcio? Em cima é o número de massa. Embaixo é o número atômico. Aí eu quero o número de prótons, elétrons e nêutrons. Prótons é o mesmo número atômico. Elétrons é o mesmo número atômico. E o número de nêutrons? O de cima menos o de baixo. O número de massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons também é 20. Olha que coincidência que ocorre com o cálcio. Número de nêutrons, prótons e elétrons é o mesmo. Massa, muito bom. Galera, isso aqui é primordial, tá? Para você entender semelhanças atômicas. Porque as semelhanças, gente, giram em torno da identificação dos átomos ou espécies químicas que têm o mesmo número de partículas, sejam elas elétrons, prótons, nêutrons ou até mesmo números de massa e número atômico, tá bom? Então, a gente tem os... Opa! A gente tem os isótopos. Os isótopos, pessoal, o Pzinho lembra que partícula para você? O Pzinho relembra que partícula para você? Que partícula subatômica? Elétron, próton ou nêutron? O que vocês acham? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Galera que está na sala de mediação, tá dando para vocês copiarem? Tá dando para enxergar? Tudo okzinho aí para vocês? Deem algum retorno aqui, tá? Caso não esteja dando para enxergar. Eliseu Martins, Uruçuí. Vocês estão aí assistindo pela sala de aula de mediação. Se não der para enxergar, me avisem, tá? Então, os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Os isótonos Ixi, esse N ficou feio demais. Não que esse tenha ficado lindo, né? Os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons.
Então, isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Ok? E nós temos ainda os isóbaros. Isóbaros. Vamos deixar bonitinho para a galera não esquecer. O pessoal que gosta de pintar aí. Sempre bom, tá, gente? Que quanto mais a gente vai colorindo, nossa memória visual vai gostando disso. Fica até mais tranquilo para vocês memorizarem, tá bom? Isso, mesmo número de massa agora, exatamente. Isóbaros, mesmo número de massa. Número de massa lá no átomo é representado pela letrinha A, por isso que eu marquei o A aí dos isóbaros. E nós temos agora os isoeletrônicos. Então, o que vocês acham que seria um átomo que tem uma semelhança atômica com outro em termos de isoeletrônico? Tem como a gente ter uma ideia? Ou esse nome é super estranho, não lembra nada? Será se não dá para lembrar? Hein, galera? O que parece ser isoeletrônico? Ó, nós vimos que isótopo são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. E isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. E os isoeletrônicos, qual a relação aí de semelhança? Qual é a grandeza? O que eles têm de igual? O mesmo número de elétrons. Muito bem, Gabriel André. Galera, isoeletrônica, são os isoeletrônicos. Eles são átomos que possuem, são espécies químicas, que podem ser íons também, tá bom? Copiem isso direitinho. São espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Gente, isso daqui é básico do básico do básico do que você precisa para compreender as semelhanças atômicas. Isso aqui é só o básico. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem aí, tá bom? 2 minutinhos só. Atenção, Miguel Leão, vocês chegaram agora. A gente começou a aula nisso, tá bom? Então, tô dando 2 minutinhos para a galera copiar.
E aí, deu certo? Deu certo para vocês copiarem? Ei, interesse doido, meu Deus do céu. Bora, menino. Já falamos sobre isótopos. Eita, que aqui tá pior que penteadeira de menino. Esses enfeites aqui, não tá não? Sei não, Gabriel André. Sei não, mas sei lá. Algo estranho. Olha aí. Não esqueça dessas paradinhas aqui, tá bom? Pelo amor de Deus. Não esqueça, isso é muito importante. Acordar os pedrinhos, é? Eita, Gabriel. Olha, pessoal, eu vou fazer aqui uma coisa com vocês, que é uma questãozinha, tá? É uma questãozinha de semelhança atômica, beleza? Super tranquila e calma. Mentira. É uma questão interessantíssima, tá? Então, vamos praticar sobre essa história de semelhança atômica. É o seguinte. Vá copiando logo esse aqui, meu filho. É exercício topzera. Você vai ver. Topzera o babado aqui. Olha aí. Primeiro que é lindo, né? Parece cor de loja de açaí. Da lanchonete que vende açaí. Nesses tons, geralmente. Amarelo e lilás. Olha aí. Vou colocar aqui dentro os elementos e eu espero que vocês consigam compreender qual a relação existente entre eles. C3820, D19, E18. A não tem informação nenhuma. E B40. Então, observem essa estrutura aí, que o que ela quer dizer? Ó, eu vou te falar como é a construção que é para tu ir entendendo. Uma questão como essa, gente, quando você consegue cumprir esse raciocínio, conseguir pegar essa... Bom dia, Thaisa. É Thaisa ou Thaisa? Fala pra mim aí. Tô aqui dando uns gritos de vez em quando para acordar os pedrinhos, né? Eita, Gabriel, que inventa. Ó, esse esquema aqui, na verdade, o que eu tô querendo é que você descubra os números de massa ou número atômico de acordo com o que estão faltando aí, tá bom? Aí, o que a gente faz? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro tentar entender ou traduzir o que é que essa questão tá me passando, tá? Então, vejamos. Lá em cima tem o C, não é? Lá em cima tem o C, de número de massa 38 e número atômico 20. Se tu descer para o lado direito,
Se tu fizer esse movimento no sentido horário, o que que tu vai ver? Que C é isótono de quem? De D. Conseguem perceber isso? C é isótono de D. E o D, o que eu tenho de informação do D? Apenas o número atômico. Então, vamos fazer por partes, tá bom? Vamos fazer por partes. Quando o cara diz é isótono, o que eu concluo aqui, a gente acabou de ver os conceitos, é que eles possuem o mesmo número de nêutrons, não é isso? Não é isso, pessoal? Mesmo número de nêutrons, muito bem. Então, primeiro, descubra qual é o número de nêutrons de C para você ter alguma informação do átomo D. Concordam comigo? Porque do C ele me deu tudo, ó. Então, para tu descobrir o número de nêutrons, é só pegar o de cima menos o de baixo, certo? 38 menos 20, 18. Então, o número de nêutrons de D também será 18. Eu já tenho o número atômico, que é 19, que é o mesmo número de prótons, né? Que é o mesmo número de elétrons, né? E aí, acabo descobrindo o número de nêutrons, que é 18. O que está faltando para eu descobrir do D? O número de massa. O número de massa dele eu não tenho, não. Como é que calcula o número de massa? Vamos voltar aqui para ver como é que é. O número de massa é próton mais nêutron. Então, basta você pegar a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutrons. Vamos ver o número de massa de D. Prótons é 19. E nêutrons é quanto? 18, porque é igual ao do C. Número de massa, 37. Então, gente, já descobri tudo do D. Já posso colocar aqui, ó. Número de massa, 37. Descobri. Vou agora para a segunda frase, certo, Gabriel? Tá acompanhando, né, o esquema? Agora eu vou continuar descendo aqui. Tô indo no sentido horário. Já vi isso. Agora ele diz que D é isóbaro de E. Então, você vai colocar aqui, ó, o D, que já tem número de massa que eu já descobri, o número atômico que ele já tinha dado. Ele é isóbaro. O que é ser isóbaro? É ter o mesmo número de massa. É isóbaro de quem? De E. E o E tem número atômico 18. Então, qual foi a informação que eu conquistei a partir disso? Ser isóbaro é porque possuem o mesmo
número de massa. Certo? Se eles possuem o mesmo número de massa, né? Muito bem, Gabriel. Se eles possuem o mesmo número de massa, é só observar esse que está aqui em cima de D, que é a massa. Então, é o mesmo que vem aqui para o E, que é 37. Então, eu vou aqui no meu esquema e já completo. Opa, já tenho o número 37, que é o número de massa. Valeu, Zé William! O homem apareceu. Bora continuar agora? Vamos continuar tentando desvendar esse enigma. Já passeamos aqui por essa primeira informação, descobrimos já coisas importantes. Chegamos aqui também de maneira muito importante. Vamos ver agora, dando continuidade. É isótono de ar. Então, ele diz que o E, que tem número de massa 37, número atômico 18, é isótono de ar. E do ar, gente, pasme, eu não sei nada. Nada vezes nada, necas de pitibiriba. Eu não sei nada do ar. Ele não deu informação nenhuma. Então, é isótono de ar, ou seja, possui o mesmo número de nêutrons. Como vocês já sabem disso, acho desnecessário a gente colocar aqui, tá bom? Porque eu já fiz aqui anteriormente. Então, como é isótono, o que a gente tem que fazer primeiro? Inicialmente, precisamos descobrir o número de nêutrons de E. O número de nêutrons, pessoal, é o número de massa da pessoa menos o número de prótons, tá? Ou seja, é o de cima menos o de baixo. Que dá número de nêutrons igual a 19. Tá, descobri o número de nêutrons de A. E agora? Só o Bob Dells, porque eu não tenho outra informação do A. Só tenho essa informação aqui. Então, se eu não consigo mais seguir por aqui, eu vou por onde agora? Oxe, para esse lado de cá, para ver o que é que eu consigo fazer, não é? Então, vejamos. C é isótono de B, certo? C de número de massa 38 e número atômico 20 é isótono de B. E do B, ele só tem o número de massa, que é 40. E agora, então, eu faço como? Primeiro passo agora é descobrir, pessoal, descobrir o número de nêutrons do C. Ah, Érica, eu já fiz, que eu calculei lá no início, ó. Eu já tinha calculado isso aqui, que era o número de nêutrons. Certo? Então, nêutrons de C é 18, eu já sei. Então, já posso dizer também que o número de nêutrons
do B também é 18. Se é 18 e o número de massa é 40, qual é o número atômico, que é o número de prótons? Bom, massa não é próton mais nêutron? Deixa eu apagar aqui. Número de massa não é próton mais nêutron? Próton 40, nêutron 18. Próton 40, ó. Gente, foi mal. O número de massa, que é o A, é 40 e o número de prótons eu não sei. O número de nêutrons é 18. Tá bom? Número de nêutrons, 18. Aí, número de prótons é 40 menos 18. Número de prótons é 22. Sacou? Muito bem, Gabriel. Então, do B, eu já sei também que o número atômico é 22. E aí, a maior informação, afinal, é de que B é isótopo de A. Ah, gente, é isótopo. Ser isótopo é ter o mesmo número de prótons. Se tem o mesmo número de prótons, basta eu repetir aqui o tal 22. E como é que tu vai descobrir o número de massa de A, Érica? Eu não já sei o número de nêutrons de A? Ó. Sobre o átomo A. Você já tinha descoberto que o número de nêutron dele é 19. Aí você acaba de descobrir que o próton é 22. Então, o número de massa é próton mais nêutron. A massa é igual próton, 22, nêutron, 19, certo? Dá quanto essa continha aí, galera? Qual é o número de massa do A? Bora, gente! Bora, galera de Miguel Leão, Esperantina, Baixa Grande do Ribeiro, São João do Peixe, é isso? Uruçuí também. Vocês só estão copiando. Qual é o valor da massa? Hein? Ah, aí é outra coisa, autoridade. 41, muito bem. Então, eu vou aqui em cima do A e coloco 41. Vocês estão percebendo aí a importância, né, dessas relações? Então, vocês querem um minutinho para copiar aqui? É grande, né? 3 minutinhos aí, meu diretor, para os meninos copiarem essa questão grandona.
Então, pessoal, deu certo, né? Vamos continuar. Bom dia, Alencar Arsênio. Muito bom dia. Aqui a gente fez uma questão bem bacana, tá? Resolução de problemas sobre semelhanças atômicas, tá bom? Essa é uma resolução de problemas muito boa. Alencar, depois tu volta um pouco a aula, tá? Para tu rever alguns aspectos que foram muito importantes. Então, vamos lá. Falamos agora sobre a estrutura do átomo, né? Essa representação. Falamos sobre semelhanças. Agora vejamos as representações a respeito dos íons. Bom, o íon, o que é o íon, na verdade? O íon é uma espécie química que perdeu ou ganhou elétrons. É uma espécie química que perdeu ou ganhou elétrons, certo? Quando essa espécie química perde, eu chamo ela de quê, Gabriel André? Quando é a espécie química que perde. Eu chamo essa espécie química de cátion. Mas esse C tá estranho, né? Eu chamo essa espécie química de cátion, tá bom? E quando é alguém que ganha elétron, eu chamo de quê? Quando ele ganha elétrons, aí já é outro nome, aí não pode ser mais cátion, tá? Cátion é para quem perdeu. Quando o cara ganha elétrons, ele é chamado de ânion. O importante é que você reconheça as características de cada um, não é isso? Já sim, Gabriel, que eu não tinha visto. Então, esse íon, ele pode ser carregado positivo ou negativamente. Como a gente vai saber? Bom, primeira consciência de que o núcleo de um átomo, ele contém partículas positivas e partículas sem carga, tá? Então, esse Nzinho, essa bolinha verde com N dentro, eu quero dizer que é o nêutron, tá? É uma partícula que não tem carga. Então, acompanhe comigo no replay. Acompanhe. Imagine que aqui eu tenho elétrons. Tá? Essas bolinhas vermelhas são os elétrons. Então, no total, eu vou fazer aqui a legenda. Bolinha vermelha é o elétron. A bolinha verde é o nêutron. Ou seja, ele não tem carga, viu?
é o nêutron. E a bolinha eu vou fazer azul. E a bolinha azul é o próton. Então, se eu perguntar o seguinte... Pessoal, qual é o número atômico deste átomo que está sendo representado aqui nessa figura? Então, nesse exemplo, nós vamos analisar. Analise o átomo. Qual o seu número atômico? Hein, pessoal? O que é o número atômico? Aí você vai relembrar. O número atômico é o número de prótons. E caso o átomo seja neutro, não seja um íon, é o mesmo número de elétrons. Então, o número atômico é igual a quanto? 3. Por que, Érica? Porque o número atômico é o número de prótons. Beleza? E se eu perguntasse? O átomo está neutro? Está carregado? Positivo, negativamente ou está neutro? O que você me responderia? Esse átomo está carregado positivamente, negativamente ou está neutro? O que você me responderia aqui nessa questão? Qual a carga desse átomo? Ou não existe? Veja bem, quantas cargas positivas você tem? São os prótons, ó. Eu tenho 1, 2, 3 prótons. São partículas carregadas, tá? Positivamente. São partículas carregadas positivamente. Aí eu venho aqui para o elétron. Quantos elétrons eu tenho? 1, 2, 3 elétrons. Como eu tenho 3 elétrons, são 3 cargas negativas, que o nêutron não conta, gente. O nêutron, ele não tem carga, tá? Então, o nêutron não conta, ele só vai contar para a massa. Mas eu estou falando se o cara está carregado. A pergunta é, ele está carregado positivo ou negativamente ou ele está neutro? Bom, vou ver quantas cargas positivas ele tem e quantas cargas negativas ele tem. A gente vê o que a gente pode fazer. Ó, uma positiva anula uma negativa. Uma negativa anula uma positiva. Uma positiva anula uma negativa. Então, na verdade, com isso, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Portanto, deixa eu colocar, organizar aqui. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Portanto, o átomo é neutro. Portanto, o átomo é neutro, ou seja, ele não é um íon. Vocês entenderam agora quando eu falei lá atrás? Ah, o número atômico é tanto, então é igual quando o átomo é neutro. Vocês entenderam essa parte?
Então, imagine uma situação 2 aqui agora. Esse aqui foi o exemplo 1. Agora eu vou para o exemplo 2. Vamos para o exemplo 2? Ó, os prótons são de azul, não é? Tem um próton aqui, um próton aqui, um próton aqui e os outros são nêutrons, né? Partículas neutras. Aí, se vocês forem prestar atenção, é o mesmo átomo. Por quê? Porque o núcleo não mudou. O que que vocês conseguem perceber que mudou aqui nesse exemplo 2? O que que você consegue perceber aqui nesse exemplo 2? Percebe-se, gente, nesse exemplo 2, que diminuiu a quantidade de elétrons. E agora, se eu perguntar qual o seu número atômico, você saberia me responder? Mudaria alguma coisa ou não? Eu vou colocar aqui 2 perguntinhas, tá? É a mesma pergunta. O átomo está carregado? Se sim, diga positivo ou negativamente. Ou está neutro. 2 minutinhos para vocês responderem aí essa perguntinha. 2 minutos.
Muito bem, Gabriel André, certíssimo. Se todo mundo participar desse jeito, aprende, gente. Olha só. Aqui eu desenhei primeiro o átomo, fiz o núcleo para vocês. No núcleo aqui você consegue perceber que o azul é o próton, portanto positivo, e o verde é o nêutron, não tem carga nenhuma. E esse que está vermelhinho aqui fora nas camadas são os elétrons, tá? Depois, no exemplo 2, ele já mudou um pouco a sua configuração. Se você prestar atenção, o núcleo permanece igual. 3 prótons, 4 nêutrons, certo? E o que modificou a quantidade de elétrons? Nesse momento, você consegue perceber que a quantidade de prótons não vai mudar. Para um átomo se transformar em íon, ele tem que perder ou ganhar elétron. Então, nesse caso, antes ele tinha 3 bolinhas vermelhas. Agora, ele possui só 2. Ou seja, ele só possui 2 elétrons. E prótons? O número atômico dele continua sendo 3, não modificou. O número de prótons continua sendo o mesmo, igualzinho, ó. Igualzinho real. Tá bem? Então, como é que faz aqui, Érica? Veja, ó. Um negativo anula um positivo. Um positivo anula um negativo. Sobrou o quê? Ó. Possui uma carga positiva a mais. Logo, está carregado positivamente. Carregado positivamente. Por quê? Porque ele ganhou próton? Não, a quantidade de prótons permaneceu a mesma. Quando eu pergunto qual o seu número atômico, o número atômico permanece 3. Mas quando eu vejo o átomo está carregado positivo ou negativamente, ou está neutro, então eu vou lá para o número de cargas positivas e o número de cargas negativas, fazer esse comparativo. Então, o que eu percebo? Que acabo estando com um próton a mais. Que representação eu tenho aqui, então? Neste caso, eu tenho representado um íon carregado positivamente, chamado de cátion. Esse cátion é um cara que perdeu elétrons. Então, esse átomo passa a ser representado assim, ó. Que era o lítio. Número de massa 7 não muda, número atômico não muda. Mas eu passo a ter essa carguinha e passo a chamá-lo de cátion monovalente. Vamos ter um intervalo agora, galera, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Cheiro, até já!